Todas as noites, sem falhar, mergulho em um mundo distorcido, onde a realidade se desintegra diante dos meus olhos. É como se eu estivesse preso em um ciclo interminável de terror, lutando para escapar das garras do pesadelo que me consome. Nesse pesadelo horrível, um apocalipse zumbi assola a Terra, transformando tudo o que conhecemos em um cenário de horror e desespero. As ruas estão repletas de criaturas monstruosas, sedentas por carne humana, e o ar está impregnado com o cheiro da morte iminente. É um pesadelo no qual cada alma viva está aprisionada em seu próprio inferno pessoal, lutando contra as sombras que se erguem ao seu redor. Não há esperança à vista, apenas uma escuridão opressiva que parece consumir tudo em seu caminho. E no meio desse caos, estou eu, navegando por esse labirinto de desespero e medo, tentando encontrar uma saída, uma brecha de luz em meio à escuridão sufocante. Mas a cada passo que dou, o pesadelo parece se fortalecer, envolvendo-me em suas garras implacáveis. Com um dos caçadores, embarco em uma missão crucial: erradicar os zumbis que assolam a Terra, vislumbrando como recompensa a restauração do estado original de nosso mundo, livre da praga que o corrompeu. Todos os dias, assumo o desafio de percorrer terras infestadas, determinado a abater o maior número possível de zumbis, cada um representando uma ameaça à sobrevivência da humanidade. Utilizo estratégias ousadas e arriscadas, como a explosão de construções, reduzindo seus números em uma área específica e ganhando um breve alívio para os habitantes que lá residem. No calor do combate, enfrento os mortos-vivos em confronto direto, sem temer suas garras sedentas por carne humana. Minha arma de escolha? Uma corrente habilmente enrolada em meu braço direito, uma extensão de minha vontade e habilidade. Com destreza e precisão, uso a corrente não apenas para atacar os zumbis à distância, mantendo-me fora de seu alcance letal, mas também como uma barreira protetora, envolvendo-me em seu redemoinho de caos com uma proteção adicional. Cada movimento é calculado, cada golpe desferido com determinação, pois sei que a vida de muitos depende da minha habilidade em resistir e triunfar sobre essa praga que ameaça consumir tudo o que conhecemos. Assim, entre escombros fumegantes e sons guturais dos mortos-vivos, eu persisto, um guardião solitário em uma batalha épica pela sobrevivência da humanidade. Armado não apenas com corrente e coragem, mas com a esperança de um mundo livre da escuridão que nos assombra. Cada dia é uma nova oportunidade de avançar, de enfrentar o desconhecido com bravura e determinação, sabendo que, enquanto houver um zumbi a abater, há também a chance de restaurar a paz e a normalidade em nosso mundo dilacerado. Os zumbis não são meros indivíduos, agem como se fossem um organismo único, uma horda voraz unida por um único propósito: devorar todos os seres vivos que cruzam seu caminho, desprovidos de qualquer vestígio de inteligência. Sua força reside na pura determinação em alcançar sua presa. Embora lentos e fracos individualmente, sua ameaça cresce exponencialmente quando agrupados em grandes números, formando uma força letal que desafia até os mais corajosos. Nunca os subestimo, pois sei que sua força está na quantidade. Em bandos de no mínimo 20, eles vagam pela paisagem, uma massa disforme e faminta em busca de carne fresca, movem-se em uma sinistra coreografia, perseguindo tudo o que se move, uma presença constante e ameaçadora em nosso mundo já devastado. Mas é essa sua natureza que eu aprendi a explorar em minha luta contra eles. Transformo sua sede de caça em uma arma a meu favor, atraindo-os com habilidade e estratégia para armadilhas preparadas com antecedência. Conduzo-os em uma dança macabra, levando-os a seguir meu rastro enquanto eu os guio para a emboscada preparada. Assim, divido a horda em pequenos grupos mais gerenciáveis, cada um alvo para minha corrente mortal. É uma batalha árdua e implacável, que exige cada grama de minha força e resistência. Cada confronto é uma prova de resistência, uma luta pela sobrevivência em meio ao caos da carnificina zumbi. E quando o último eco dos gemidos dos mortos-vivos se desvanece, e o último golpe de minha corrente encontra seu alvo, a exaustão se abate sobre mim como um manto pesado, mas apesar do cansaço, há também uma sensação de realização, um sentimento de dever cumprido. Pois sei que cada zumbi abatido é um passo mais próximo de nosso objetivo final: a erradicação completa dessa praga que assola a nossa terra. Monstros de merda. É assim que os chamo, pois não há termo mais adequado para descrever essas abominações que assolam meus sonhos todas as noites, transformando-os em um contínuo pesadelo do qual não consigo escapar. Como uma história de filme pausado, meu pesadelo se desenrola diante de mim,
Cena após cena de horror e desespero, sem fim à vista, uma noite em particular, após uma incansável batalha contra centenas de mortos-vivos, fui surpreendido por um estrondo ensurdecedor, seguido por um tremor de terra que sacudiu o solo sob meus pés. Um terremoto? Naquela região, conhecida por sua estabilidade geológica, isso simplesmente não fazia sentido. Não podia ser apenas mais um capítulo do meu pesadelo. Algo estava diferente, algo estava errado. A parede próxima estremeceu com a força do tremor, indicando que algo estava emergindo das profundezas da terra, algo além da minha imaginação mais terrível. E então, como se as entranhas do planeta estivessem vomitando seu horror para o mundo, surgiu diante de mim uma criatura colossal, sua pele vermelha brilhando à luz da lua como o próprio inferno personificado. Era um verme gigantesco, com uma boca repleta de fileiras intermináveis de dentes afiados, pronta para devorar tudo em seu caminho. O terror que aquela visão despertou em mim eclipsou até mesmo o medo que os zumbis haviam incutido em meu coração. Nunca antes eu tinha visto algo tão monstruoso, tão imenso em sua terrível magnitude. Minha coragem vacilou quando a criatura se virou na minha direção, seus olhos vazios fixando-se em mim com uma intensidade que sugava minha alma para dentro de seu abismo de horror. Em um último ato de desespero, tentei fugir, mas foi em vão. O impacto da criatura foi como o golpe de uma força imparável, e num instante minha vida se desvaneceu, meu fracasso selado pelo toque de suas mandíbulas vorazes. Quando aquilo me acertou em cheio, a minha vida se foi, eu fali. Em seguida, abruptamente, abri os olhos, emergindo daquela escuridão sufocante do pesadelo. Minha respiração estava acelerada, o coração batendo descompassado no peito, enquanto eu tentava distinguir a realidade da fantasia sombria que acabará de habitar. Uma fina camada de suor cobria meu corpo, como testemunha silenciosa do terror que havia experimentado naquele pesadelo. Naquela mesma manhã, movido pelo peso do pesadelo que ainda me assombrava, dirigi-me ao consultório de minha psiquiatra, a doutora Hannah Abad. Eu estava tão ansioso que não conseguia me conter. Embora não fosse o dia marcado para nossa sessão regular, ela havia me instruído a procurá-la sempre que os terrores noturnos se intensificassem, uma âncora de segurança em meio ao turbilhão de medo e confusão. Armado com minhas anotações meticulosas sobre os horrores que havia vivenciado na noite anterior, entreguei-as nas mãos da doutora Hannah, esperando encontrar respostas ou pelo menos algum alívio para minha angústia crescente. A doutora Hannah refletiu sobre o momento em que tudo começou, um ponto de virada que marcou minha vida de forma permanente. Há 2 anos, sem aviso ou motivo aparente, esse pesadelo começou a assombrar meus sonhos, repetindo incessantemente a morte de pessoas inocentes. Nesses pesadelos vivia em um apocalipse zumbi onde a devastação consumiu o mundo. Esses terrores noturnos se tornaram uma força devastadora, corroendo cada aspecto da minha existência, minando minha sanidade e devorando todas as minhas forças físicas e emocionais. Desesperado por uma solução, recorri ao tratamento psiquiátrico, buscando desesperadamente uma saída desse labirinto de terror. A minha situação foi tão lastimável que acabei sendo internado em um hospital psiquiátrico. Eu literalmente enlouqueci por causa deles, pesadelos recorrentes todas as noites. Foi assim que a doutora Hannah entrou em minha vida, oferecendo uma mão firme e compreensiva para me guiar através das sombras que ameaçavam me consumir por completo. Desde o primeiro momento, a presença reconfortante da doutora Hannah envolveu-me, cuidando de mim com dedicação incansável em face do desconhecido. Ela percebeu que meu caso era singular, uma anomalia que desafiava até mesmo sua vasta experiência. Ao longo do tempo, testemunhou minha jornada do abismo da desesperança à luz tênue da esperança, observando minha transformação gradual. Embora hoje eu me encontre em um estado 1000 vezes superior ao que estava há 2 anos, ainda me vejo distante, perdido em um labirinto de sombras que obscurecem minha antiga essência. Apesar dos esforços incansáveis da doutora Hannah, explorando uma miríade de abordagens terapêuticas em sua busca pela cura, os pesadelos persistem, inabaláveis em sua tirania sobre minha mente. Foram inúmeras as tentativas de tratamento, desde sessões regulares de acompanhamento psicoterapêutico até incursões na mente através da hipnose, e até mesmo a administração de medicamentos de alta potência. No entanto, apesar de todos esses esforços, nenhum deles foi capaz de trazer alívio duradouro aos meus tormentos. Cada abordagem, embora promissora em sua concepção, revelou-se impotente diante da magnitude dos meus problemas.
A psicoterapia buscava desvendar as camadas mais profundas da minha psique, a hipnose tentava acessar os recantos mais obscuros da minha mente, e os medicamentos procuravam estabilizar os desequilíbrios químicos que exacerbavam os sintomas. Foi então que ela propôs uma abordagem diferente, sugerindo que eu documentasse meticulosamente cada detalhe dos meus pesadelos em um caderno, como se fosse um arqueólogo explorando os segredos enterrados do meu subconsciente. Cada visão terrível, cada sensação angustiante, cada fragmento de desespero deveria ser registrado, alimentando a investigação da doutora Hannah em busca da fonte primordial de tormentos implacáveis. A doutora Hannah pediu-me que anotasse minuciosamente o próximo sonho, detalhando cada aspecto e registrando tudo no caderno designado. Ela estava convencida de que esse exercício poderia lançar luz sobre o mistério que envolvia meus pesadelos persistentes. Ela sentia que algo crucial escapava de sua análise até então. Seu objetivo era desvendar a raiz desse caos que atormentava minha vida, abrindo caminho para uma possível cura. Já no sonho seguinte, encontrei-me em meio ao caos, testemunhando um desconhecido sendo brutalmente atacado por trás por um zumbi. O desespero tomou conta de mim, enquanto eu observava a cena se desenrolar diante dos meus olhos, impotente para intervir. Então, como se uma força invisível me impulsionasse, minha mente ordenou-me que buscasse armas na despensa. Sem hesitação, corri em direção ao local indicado, alimentado pelo instinto de sobrevivência que pulsava dentro de mim. Lá, encontrei um pedaço de cano de metal, meu único aliado em meio à escuridão que se abatia sobre nós. Segurando-o firmemente, voltei determinado para enfrentar o zumbi que ameaçava a vida do desconhecido. Com o coração acelerado e mãos trêmulas, retornei ao local do ataque, onde o zumbi ainda se alimentava da carne da sua vítima indefesa. A fúria pulsava em minhas veias, impulsionando-me a agir com coragem e determinação, sem dar chance para o medo se instalar. Avancei silenciosamente por trás do monstro, concentrando toda a minha força em um único golpe certeiro. O cano de metal encontrou sua marca com precisão, derrubando o zumbi com um estrondo surdo. Uma onda de triunfo e alívio me inundou quando vi o zumbi tombar no chão, sua ameaça finalmente neutralizada. Por um breve momento, senti-me como um herói, vitorioso diante do mal que ameaçava a todos nós. No entanto, foi nesse instante de aparente triunfo que meu pesadelo começou a tomar um rumo inesperado, sinalizando uma mudança iminente que eu não poderia prever. A sensação de vitória se dissipou rapidamente, substituída por uma crescente sensação de inquietude e ansiedade. Algo estava errado, algo estava mudando no tecido do meu pesadelo, transformando-o em algo ainda mais sinistro e ameaçador. E assim, enquanto eu permanecia ali, parado no limiar entre a realidade e o mundo dos sonhos, uma sensação de temor crescente se apoderou de mim, preparando-me para o desconhecido que estava prestes a se desdobrar diante dos meus olhos assustados. De volta ao acolhedor consultório da doutora Hannah, observei sua expressão cansada enquanto ela compartilhava suas preocupações comigo. Ela admitiu estar no limite de suas habilidades, sem saber como lidar com a complexidade do meu caso. Percebendo o peso do desânimo em seus olhos, decidi abrir meu coração, expressando a profunda angústia que me consumia. Você sabe como eu sou, disse a ela, minha voz carregada de resignação. Humanos podem ser mais maldosos que zumbis. Ela ouviu atentamente minhas palavras, oferecendo uma resposta suave e esperançosa. Também existem pessoas boas neste mundo, afirmou, sua voz calma transmitindo uma serenidade reconfortante. No entanto, eu não podia deixar de expressar minha desilusão. Pessoas boas não querem mais se envolver, argumentei, levando uma xícara de café aos lábios em um gesto automático de conforto. Minhas palavras ecoaram no silêncio tenso do consultório, enquanto eu continuava a compartilhar meus pensamentos sombrios. Mesmo que seja só um sonho, só vi uma ou duas pessoas morrendo para tentar me ajudar, admiti com pesar. O olhar preocupado da doutora Hannah não passou despercebido por mim. Seu rosto refletia o peso da compaixão e da compreensão, suas mãos apertadas em um gesto de preocupação silenciosa. Então, ela bateu a mão na mesa com determinação, quebrando o silêncio tenso que pairava sobre nós. Já está na hora do almoço, anunciou, sua voz retomando um tom mais leve e descontraído. A proposta inesperada de um almoço compartilhado trouxe um raio de esperança para o consultório. Com um sorriso de gratidão, aceitei o convite dela.
Sentindo uma mudança sutil no ar enquanto nos preparávamos para deixar para trás os problemas do consultório, pelo menos por um breve momento. E assim, enquanto seguíamos em direção ao restaurante em frente ao hospital, pude sentir a determinação renovada da doutora Hannah, sua promessa silenciosa de que, juntos, encontraríamos uma maneira de superar os desafios que nos aguardavam. Era um dia lindo e ensolarado, com o céu azul salpicado de nuvens brancas como algodão. A temperatura amena tornava o ambiente perfeito para desfrutar de uma sopa reconfortante, um pequeno alívio para os tormentos da mente. Juntos, eu e a doutora Hannah caminhamos em direção a um restaurante acolhedor em frente ao hospital, ansiosos para saborear um momento de tranquilidade em meio ao caos cotidiano. Sentados à mesa, mergulhamos em nossas sopas, o calor reconfortante enchendo-nos de uma sensação de contentamento. O papo fluía naturalmente, repleto de risos e trocas sinceras. O sorriso encantador da doutora Hannah iluminava o ambiente, refletindo sua compaixão e otimismo contagiantes. Por um breve instante, esqueci-me dos meus pesadelos, envolto pela serenidade daquele momento compartilhado. Foi como se o tempo se suspendesse, permitindo-nos saborear cada instante daquele encontro especial. Apesar das sombras que pairavam sobre minha mente, aquele breve intervalo trouxe uma sensação de paz e esperança que acalentava minha alma. Enquanto estávamos imersos em nossa conversa animada, uma altercação irrompeu nas proximidades. Um homem de semblante carrancudo envolveu-se em uma discussão acalorada com o funcionário do caixa do restaurante, deixando claro sua insatisfação com a suposta lentidão no atendimento. O homem, visivelmente irritado, insistia que estava com pressa, exigindo uma eficiência imediata do funcionário. Suas palavras carregadas de impaciência ecoavam pelo ambiente, criando uma atmosfera tensa e desconfortável ao nosso redor. Por sua vez, o funcionário do caixa do restaurante parecia visivelmente abalado, lutando para manter a compostura diante das críticas e pressões do cliente irritado. Sua expressão cansada e desanimada refletia o peso do conflito que se desenrolava diante de nossos olhos, enquanto observávamos a cena com uma mistura de surpresa e preocupação. O tumulto no restaurante serviu como um lembrete indesejado das tensões e desafios que permeiam nossa vida cotidiana, mesmo nos momentos mais simples e inesperados. A tensão no restaurante atingiu um ponto crítico quando um homem desagradável iniciou uma briga com um funcionário do caixa. Suas palavras ásperas ecoavam pelo ambiente, exigindo agilidade enquanto expressava sua impaciência diante de qualquer demora. Enquanto o homem desagradável continuava a reclamar, sua voz carregada de frustração enchia o espaço, deixando todos ao redor desconfortáveis e constrangidos com sua grosseria. O funcionário do caixa, por sua vez, parecia visivelmente perturbado com a situação. Ele parecia que não estava nada bem. Será que estava doente ou algo do tipo? O homem desagradável não poupava críticas, reclamando de tudo e até mesmo insinuando que os olhos do funcionário estavam sangrando devido à sua suposta incompetência. Eu observei a cena com um calafrio percorrendo minha espinha, uma sensação estranha de ansiedade se apoderando de mim. Quando a doutora Hannah percebeu minha agitação, preocupada, perguntou o que estava acontecendo. Eu tentei disfarçar, respondendo que estava tudo bem, mas a tensão no ambiente só aumentava com as reclamações incessantes do homem desagradável. Então, num momento de frenesi inesperado, o funcionário do caixa pareceu perder o controle e se lançou sobre o homem desagradável. Em um movimento rápido e surpreendente, ele mordeu o pescoço do cliente, que começou a gritar de dor enquanto o sangue jorrava. O restaurante foi tomado pelo caos, enquanto os clientes observavam espantados a cena chocante diante deles. O que parecia ser uma discussão trivial havia escalado para uma situação de violência inimaginável, deixando todos em estado de choque e incredulidade, enquanto o tumulto se desenrolava diante dos nossos olhos. Eu me perguntava se aquilo era realidade ou apenas mais um pesadelo em minha mente perturbada. A cena grotesca era um lembrete sombrio dos horrores que habitavam não apenas meus sonhos, mas também o mundo real. O funcionário mordeu o pescoço daquele homem desagradável que começou a sangrar e gritar. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Minha mente lutava para distinguir a realidade do sonho, uma dúvida perturbadora me consumindo. Será que aquilo era apenas um pesadelo? Diante dos meus olhos incrédulos, o funcionário do caixa do restaurante estava devorando aquele homem desagradável. A cena grotesca se desenrolava como um horror inescapável. Tudo estava acontecendo ali, na frente de todos, que assistiam estupefatos.
A maioria das pessoas parecia incapaz de compreender a gravidade do que estava acontecendo, mergulhadas em uma confusão aterradora. No entanto, eu entendia perfeitamente o que estava acontecendo. Tinha visto algo semelhante em meus pesadelos recorrentes, e agora, a realidade e o sonho pareciam se fundir em um só. A doutora Hannah, ao meu lado, estava em estado de completo desespero, seus olhos arregalados fixos na cena terrível diante de nós. O horror que testemunhávamos era além de qualquer coisa que pudéssemos imaginar. Quando olhei pelo vidro da vitrine para o lado de fora, uma cena ainda mais aterradora me aguardava. As ruas estavam tomadas pelo caos e pelo desespero. Eu pude ver mais pessoas sendo atacadas brutalmente, de maneira semelhante ao que o funcionário do caixa havia feito. O terror estava se espalhando rapidamente. Muitas das vítimas gritavam desesperadamente por ajuda, mas os que presenciavam a cena permaneciam paralisados pelo medo, incapazes de agir ou intervir. Logo ficou claro que não eram simplesmente pessoas atacando pessoas. Eram zumbis, criaturas vorazes, atacando os vivos. A verdade horrível se desenrolava diante de nós, o caos estava tomando conta das ruas aos poucos, transformando um dia comum em um pesadelo vivo. A visão era tão surreal que parecia saída diretamente dos meus piores sonhos. Minha ansiedade começou a corroer-me de dentro para fora. Cada grito, cada ataque aumentava a sensação de pânico que ameaçava me dominar completamente. Como aquilo era possível de acontecer? A linha entre realidade e pesadelo se desintegrava, deixando-me em um estado de completa confusão e medo. Os meus piores pesadelos estavam se concretizando bem diante dos meus olhos. A aflição me consumia totalmente, enquanto eu tentava processar a magnitude do horror que nos cercava. Eu olhei para aquele zumbi que antes fora o funcionário do caixa do restaurante, agora transformado em uma criatura aterradora. Ele estava devorando o homem desagradável com uma ferocidade indescritível, uma cena que me deixou paralisado de horror. De repente, o zumbi ergueu a cabeça e seus olhos sem vida encontraram os meus. Aquele olhar vazio e faminto me gelou até a alma, um medo primordial se apoderando de mim como uma sombra gélida. Por um breve momento, o tempo parecia ter parado. Cada segundo se estendia infinitamente enquanto eu observava o zumbi me encarando fixamente. A ameaça era palpável, uma presença sinistra e inevitável. Então, com uma rapidez assustadora, o zumbi se levantou. A transição de devorador a perseguidor foi instantânea e aterrorizante, deixando-me sem tempo para reagir ou escapar. Ele veio correndo em minha direção, seus movimentos desajeitados mas incrivelmente rápidos. O pânico tomou conta de mim, e tudo o que eu podia fazer era lutar para encontrar uma maneira de sobreviver ao ataque iminente. Eu percebi rapidamente que não haveria tempo para escapar. O zumbi estava perigosamente próximo, seus passos trôpegos e rápidos encurtando a distância entre nós a cada segundo. Sem outra opção, pensei rápido. Meus olhos recaíram sobre a tigela de sopa que eu havia acabado de tomar. Era um objeto simples, mas era tudo o que eu tinha naquele momento. Com o zumbi a poucos passos de mim, agarrei a tigela e, quando ele estava prestes a me atacar, desferi um golpe com todas as minhas forças diretamente em sua cabeça. A cerâmica encontrou seu alvo com um som seco e estrondoso. Apesar da força do impacto, o zumbi não foi abatido. Ele cambaleou, atordoado momentaneamente, mas não caiu. A sensação de desespero aumentava à medida que eu percebia que meu golpe não havia sido suficiente para derrotá-lo. No entanto, o golpe deu-me alguns segundos preciosos. O zumbi ficou imóvel, balançando desorientado. Aproveitei essa breve janela de oportunidade para correr, afastando-me dele o mais rápido que podia. Enquanto corria, meus olhos vasculhavam freneticamente o ambiente em busca de qualquer coisa que pudesse usar como arma. Foi então que vi uma vassoura escorada na parede, sua presença simples mas providencial. Sem hesitar, peguei a vassoura e, com um movimento decidido, quebrei seu cabo ao meio. A madeira estilhaçada transformou-se em uma arma improvisada, mas potencialmente eficaz. Segurando firmemente o cabo da vassoura, me preparei para o próximo confronto. Meu coração batia descontroladamente, o medo e a adrenalina se misturando em uma cacofonia de emoções que me mantinham alerta. Eu sabia que tinha que estar pronto. O zumbi poderia se recuperar a qualquer momento, e eu precisava estar preparado para defendê-lo com tudo o que tinha. A sobrevivência dependia agora da minha coragem e da improvisada arma em minhas mãos.
Eu olhei direto nos olhos do zumbi sanguinário. Eu vi um completo vazio lá dentro. Eu vi a morte me chamando através dos olhos daquela criatura asquerosa. Eu fiquei firme esperando por ele vir para cima de mim. Eu sabia exatamente o que fazer. Quando aquele zumbi chegou perto de mim para me atacar, o instinto de sobrevivência tomou conta de mim. Eu me esquivei com uma rapidez que eu mesmo não sabia possuir, movendo-me em um reflexo de pura adrenalina. Minha ação rápida foi suficiente para desorientá-lo. Sem conseguir reagir a tempo, ele tropeçou e caiu no chão, espalhando um som surdo pelo ambiente. Sua tentativa de me agarrar falhou completamente. Caído no chão, ele me olhou de baixo para cima com um olhar de pura fúria. Seus olhos, vazios e cheios de uma raiva animalesca, fixaram-se em mim, e eu sabia que ele não desistiria tão facilmente. Segurei firmemente o cabo da vassoura que havia quebrado momentos antes. A madeira áspera pressionava contra minhas mãos, mas isso pouco importava naquele momento. Dei um passo para trás, preparando-me para a próxima investida. O zumbi se contorceu no chão, tentando virar-se de costas para cima. Seus movimentos eram desajeitados, mas determinados, enquanto lutava para se levantar e continuar seu ataque. Antes que ele pudesse se levantar completamente, eu agi. Com precisão e força, cravei a ponta quebrada do cabo de vassoura em sua nuca. O som da madeira penetrando na carne foi horrível, mas necessário. Aquele zumbi foi abatido instantaneamente com a perfuração. Sua luta cessou abruptamente, e ele ficou imóvel no chão, uma vez ameaçador e agora inerte. Fiquei olhando para aquele ser, quase não acreditando no que havia acabado de acontecer. A realidade da situação era difícil de processar, como se eu ainda estivesse preso em um pesadelo macabro. A adrenalina ainda corria em minhas veias, meu coração batendo descontroladamente. A cena era surreal. Um misto de alívio e horror permeava o ar enquanto eu tentava compreender a gravidade do que tinha acabado de fazer. A respiração pesada e o silêncio que se seguiu apenas aumentaram a estranheza do momento. Eu estava vivo, mas o mundo ao meu redor estava se transformando em algo que eu só tinha visto em meus piores pesadelos. Aquela cena, que eu só havia visto nos meus piores pesadelos, era terrível de se ver. O horror era palpável, com um zumbi abatido e o cabo de uma vassoura cravado em sua nuca, uma visão que faria qualquer um tremer. O choque da realidade me atingiu com força, a brutalidade do momento confirmando que aquilo não era apenas um sonho. A percepção de que tudo era real fez meu coração bater mais rápido, a adrenalina ainda correndo pelas minhas veias. Então, no instante em que aceitei aquela aterradora realidade, minha mente se acalmou repentinamente. A frieza lógica tomou conta, permitindo-me pensar com clareza sobre os próximos passos que precisava dar para sobreviver. Por alguns pouquíssimos minutos, eu me esqueci completamente da doutora Hannah. Estava tão focado na luta pela sobrevivência que ela não estava em meus pensamentos imediatos. Eu me virei rapidamente para ela, esperando que ela estivesse bem. Quando a vi, ela estava em um estado de choque profundo, seus olhos arregalados e seu corpo tremendo incontrolavelmente. Ela tremia tanto que mal conseguia falar. Era evidente que a cena que acabará de presenciar a havia abalado profundamente. Suas mãos tremiam e seu rosto estava pálido de medo. Finalmente, quando conseguiu falar, sua voz era um sussurro tremido. Ela me questionou com incredulidade, dizendo que eu tinha matado um homem. Como se não pudesse acreditar no que tinha acabado de acontecer, eu a encarei, tentando manter a calma. Disse a ela com firmeza: Doutora, você não consegue ver a situação que está acontecendo agora? Aquelas coisas são cadáveres que estão andando. Em outras palavras, são zumbis. Ela ficou incrédula diante de minhas palavras, os olhos ainda arregalados e cheios de confusão. A ideia de zumbis parecia absurda, algo saído de um pesadelo ou de um filme de terror, não da realidade. Então, com uma voz trêmula e cheia de medo, ela perguntou como isso poderia ser possível. Como poderia existir zumbis? A incredulidade em sua voz era clara, refletindo a luta para aceitar a nova e terrível realidade diante de nós. A única explicação palpável que consegui encontrar para todo esse caos foi a terrível conclusão de que tudo que eu escrevia naquele caderno se tornava realidade. Cada pesadelo registrado, cada detalhe sombrio, estava se materializando no mundo real. A doutora Hannah olhou para o caderno com uma expressão de descrença.
Seus olhos revelavam a luta interna para aceitar minhas palavras, algo que parecia impossível e absurdo. De repente, uma grande explosão nas proximidades chamou nossa atenção. O som ensurdecedor e o tremor que se seguiu deixaram claro que algo terrível havia acontecido. Interrompendo nossa conversa abruptamente, percebi, com um frio na espinha, que tudo estava acontecendo exatamente como em meus sonhos. O posto de gasolina havia explodido, exatamente como eu havia descrito em meus pesadelos repetitivos. A doutora Hannah ficou espantada com aquele acontecimento. Seus olhos arregalados e a expressão de choque no rosto refletiam o horror e a incredulidade que sentíamos naquele momento. Não restava nenhuma dúvida, meus sonhos e a realidade haviam se fundido em uma só. Cada terrível visão noturna estava se desdobrando diante de nós, em tempo real. A confirmação de que meus pesadelos estavam se tornando reais trouxe um sentimento de pavor indescritível. Sabíamos que as explosões e o caos eram apenas o começo do horror que estava por vir. Com um nó na garganta, percebi o que isso significava. Essa vila de artesãos onde estávamos logo iria cair. A destruição iminente estava escrita nas páginas daquele caderno, e não havia como escapar do destino que eu mesmo havia narrado. A aflição se espalhou entre nós enquanto tentávamos processar a gravidade da situação. O pavor de saber que cada passo estava predeterminado por meus escritos nos deixava em um estado de paralisia e desespero, cientes de que o pior ainda estava por vir. Isso significa que essa vila de artesãos onde estamos, logo irá cair. Cada momento que passava, a sensação de inevitabilidade crescia, trazendo com ela um pavor que se instalava no fundo do meu ser, e o pior de tudo é que isso não vai acontecer apenas aqui. A destruição que estamos presenciando é apenas o início de algo muito maior e mais aterrador. O caos está prestes a se espalhar como um incêndio incontrolável. Em questão de poucas horas, o mundo inteiro vai cair. As previsões sombrias dos meus pesadelos indicavam que não havia lugar seguro, nenhum refúgio que pudesse escapar ao apocalipse iminente. As ruas de todas as cidades serão tomadas pelos mortos-vivos. A visão de milhões de zumbis tomando conta das metrópoles, transformando cada local em um campo de batalha infernal, era aterrorizante. Bilhões e bilhões de inocentes vão perder suas vidas de repente. A escala da catástrofe era inimaginável, uma onda de morte e desespero que varreria a humanidade, deixando apenas um rastro de destruição e tristeza. O problema é que vai não ser só essa vila. Na cidade de Seul, na Coreia do Sul. Na cidade proibida na China. Na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Tóquio, Milão, Sydney, Rio de Janeiro, Dubai, Cidade do México, Berlim, Nairobi, Manila, Amsterdã, Cidade do Cabo, Buenos Aires, Cairo, Londres, Nova Delhi, Havana. O mundo inteiro caiu num piscar de olhos. Os zumbis continuam ficando mais fortes infinitamente. Com o passar do tempo, eles não apenas se multiplicam, mas também evoluem de formas assustadoras. Alguns zumbis atingiram novos estágios evolucionários, tornando-se mais rápidos, mais inteligentes e ainda mais mortais, e enquanto isso, os humanos perdem a civilização. Cada bastião de esperança e resistência é destruído, e o colapso da ordem social se torna inevitável. Era uma luta perdida desde o começo, uma batalha contra um inimigo que só se fortalecia, deixando a humanidade à beira da extinção. O futuro que me resta é apenas sobreviver. Enquanto eu olho para minha cidade natal em chamas, sinto um misto de tristeza e determinação. As memórias dos dias tranquilos e felizes são engolidas pelo caos e pela destruição. Eu desesperadamente irei sobreviver a todo custo. Não importa quantos desafios ou quantos horrores eu enfrente, minha vontade de viver supera qualquer medo. Cada dia será uma batalha, mas estou preparado para lutar até o fim. Eu não vou me deixar abater e vou seguir em frente. A esperança pode ser tênue, mas ela ainda brilha dentro de mim. Com cada passo que dou, estou decidido a encontrar uma maneira de superar esse apocalipse e buscar um novo começo, não importa o quão distante ele possa parecer. A doutora Hannah estava completamente atordoada. Seus olhos refletiam uma mistura de choque e incredulidade enquanto tentava processar o caos ao nosso redor. Era evidente que a realidade brutal estava começando a se infiltrar em sua mente, forçando-a a confrontar o impossível. Parecia que ela começava a encarar a realidade do que estava acontecendo. Enquanto ela olhava ao redor, a devastação e o terror não podiam mais ser ignorados. Afinal,
eu sabia perfeitamente como eram os meus sonhos. Cada detalhe sombrio e aterrador estava se desenrolando exatamente como eu havia visto em meus pesadelos repetitivos. Tudo aquilo já tinha acontecido em alguns dos meus sonhos. Eu ouvi ela murmurar, quase em um sussurro, que não era possível tudo aquilo que estava acontecendo bem diante de nossos olhos. Mas a realidade era inescapável, e o terror que eu havia previsto estava agora diante de nós, tornando-se impossível de negar. Ouvi um bip familiar ao meu redor. O som era inconfundível e trouxe consigo uma sensação de déjà vu. Então olhei para o lado e vi a mesma janela do sistema que me guiava pelos meus sonhos abrir-se diante de mim. Era uma janela tecnológica vermelha que surgia no ar, flutuando com uma leveza quase surreal. A visão era tão estranha quanto perturbadora, mas também estranhamente reconfortante. Ela sempre me trazia missões nos meus sonhos, missões que geravam diversas recompensas interessantes. Essas recompensas me auxiliavam em minha jornada, me fornecendo ferramentas e habilidades que eu jamais teria de outra forma. Eu não podia acreditar no que estava diante de meus olhos. Até aquele sistema, que eu pensava existir apenas em meus pesadelos, estava ativo no mundo real. A presença do sistema no mundo real tornava tudo ainda mais confuso e assustador. A primeira missão que ele me deu era a mesma de todos os meus sonhos, um objetivo claro e terrível: eliminar todos os zumbis da Terra. O sistema prometia uma recompensa que parecia impossível: a restauração do estado natural da sociedade. A missão era clara, mas a magnitude dela era esmagadora. Como poderia um simples sistema tecnológico resolver algo tão apocalíptico? Olhando para a janela vermelha, senti uma mistura de esperança e desespero. A promessa de restaurar a sociedade era tentadora. Mas a tarefa de eliminar todos os zumbis parecia insuperável. No entanto, eu sabia que não tinha escolha, eu precisava aceitar a missão, não importava o quão impossível ela parecesse. Com uma determinação renovada, fixei meus olhos na janela e preparei-me para enfrentar o maior desafio da minha vida. A realidade e meus sonhos agora estavam irreversivelmente entrelaçados, e o futuro da humanidade dependia do meu sucesso. Uma nova missão apareceu após a primeira mensagem. Meu coração acelerou ao ver outra janela vermelha se abrir diante de mim. Essa segunda missão tinha um título significativo: Grande Guardião. Ela pedia para proteger e manter a doutora Hannah a salvo. A missão era clara e a importância dela era inegável. A recompensa prometida era uma nova skill, uma habilidade que poderia ser crucial para nossa sobrevivência. Essa sensação me trouxe lembranças ruins, lembranças que preferi esquecer. Em meus sonhos, a doutora Hannah sempre morria de forma horrível e se tornava um zumbi. Era uma visão que me assombrava e me enchia de tristeza e desespero. Eu ocultei esse detalhe dela, tentando poupá-la da gravidade da situação. Não queria que ela soubesse o que eu já havia testemunhado tantas vezes em meus pesadelos. Proteger a doutora Hannah se tornou minha prioridade absoluta. Decidi que não iria permitir que o mesmo destino dos meus sonhos se realizasse no mundo real. Com essa missão em mente, prometi a mim mesmo que faria tudo ao meu alcance para mantê-la segura, não importa o custo. O painel do sistema brilhou intensamente, exibindo uma mensagem clara e direta: aceitava ou não a missão de proteger e manter a doutora Hannah viva. A janela vermelha flutuava diante de mim, quase pulsando com urgência, como se estivesse ciente da gravidade da situação. Aquelas lembranças me despertaram diversos sentimentos ruins, cada uma delas como uma sombra que pairava sobre mim. As memórias de tentar salvar a doutora Hannah e falhar tantas vezes me assombravam, trazendo à tona uma mistura de medo e tristeza, mas mesmo assim, com todas essas emoções tumultuadas, eu aceitei a missão solicitada pelo sistema. Não havia outra escolha para mim. Proteger a doutora Hannah era a prioridade, independente dos riscos envolvidos ou das lembranças dolorosas. Essas lembranças eram gatilhos que me despertaram crises de ansiedade intensas. Eu sentia como se tivesse um bicho comendo as minhas entranhas por dentro, uma sensação de desespero e impotência que me paralisava. Eu não conseguia me controlar diante daquelas lembranças. As visões do passado e o medo do futuro se misturavam, criando um caos dentro de mim. A doutora Hannah me viu acessando o sistema, mas somente eu podia ver aquela janela vermelha. Ela perguntou se estava tudo bem comigo, com uma preocupação evidente em seus olhos. Afinal,
Diante de tudo o que estava acontecendo, ver-me interagir com algo invisível para ela deve ter sido desconcertante. Eu respondi que estava tudo bem sim, tentando mascarar o turbilhão de emoções dentro de mim. Ela disse que ficava feliz por ouvir essas palavras, seu rosto iluminado por um breve alívio. Eu olhei para ela e, apesar de suas palavras de conforto, vi aquela imagem dela na forma de zumbi, uma visão que se repetia incessantemente em meus pesadelos. Isso me enchia de um medo profundo e uma tristeza que eu não podia expressar. Eu não podia dizer a verdade de como eu realmente estava me sentindo. Não conseguia anotar aquele fato em meu caderno, pois as palavras não capturariam o terror absoluto que aquelas lembranças traziam. Talvez ocultar esses detalhes ajude ela a sobreviver, pois se tudo está se tornando real, talvez haja uma chance de que, desta vez, as coisas sejam diferentes. Talvez ela sobreviva, e eu consiga cumprir minha missão. Desde a primeira e a última vez que vi em meus sonhos a doutora Hannah ser atacada, mordida, infectada e se tornando um zumbi, aquilo mexeu demais comigo. Cada cena, quando ocorrida, ficou gravada em minhas memórias, como um filme de terror que não conseguia parar de assistir. Como eu queria poder esquecer isso e tudo mais. Os pesadelos me perseguiam a cada noite, uma repetição constante que parecia interminável, até que se tornaram realidade, transformando meu medo em uma verdade palpável e aterrorizante, mas dessa vez eu ia cuidar dela. Eu estava determinado a mudar o curso dos acontecimentos. Ela não iria morrer, não sob minha vigilância. Eu faria tudo ao meu alcance para garantir sua sobrevivência e provar que eu podia protegê-la de qualquer mal. Algo quebrou o meu momento de nostalgia negativa, trazendo-me de volta ao presente. Um barulho forte, um som que quebrou toda a tensão em que estávamos imersos. Olhei para o lado e vi algo que fez meu sangue gelar. Eram aqueles zumbis, entrando no restaurante de forma desordenada e aterrorizante. Eram diversos zumbis, sedentos por nossas carnes, movendo-se de maneira grotesca e ameaçadora. Eu senti um pavor intenso, mas sabia que precisava agir rápido. Gritei com toda a força para alertar a doutora Hannah, que se assustou com o meu grito repentino, não entendendo imediatamente a gravidade da situação. De início, ela não entendeu o que estava acontecendo. Seu olhar era de confusão e medo. Até que poucos segundos depois, ela viu os zumbis invadindo aquele restaurante. A visão daquelas criaturas fez com que o pânico tomasse conta de seu rosto, mas sabíamos que não havia tempo a perder. Eu gritei novamente, desta vez com mais urgência. Corra, doutora Hannah, corra! A minha voz parecia ecoar no caos do ambiente. Sem hesitar, ela começou a se mover, finalmente compreendendo o perigo iminente que estávamos enfrentando. Então, saímos correndo dos zumbis daquele restaurante, nossas mentes focadas apenas em escapar. A adrenalina tomava conta de nossos corpos, impulsionando-nos a correr mais rápido do que jamais havíamos corrido antes, enquanto o som dos zumbis se aproximava cada vez mais. Eu podia sentir a respiração pesada da doutora Hannah ao meu lado, enquanto ela lutava para manter o ritmo. Olhei rapidamente para trás, vendo os zumbis se aproximando perigosamente, suas mãos estendidas como se já pudessem nos tocar. Cada passo que dávamos parecia crucial, cada segundo mais precioso do que o anterior. Eu sabia que precisávamos encontrar um lugar seguro, longe daqueles monstros. Nossa sobrevivência dependia de nossa rapidez e determinação, e eu estava decidido a proteger a doutora Hannah a qualquer custo. Quando saímos correndo daquele restaurante, as ruas estavam infestadas de zumbis. A visão era aterrorizante, com criaturas mortas-vivas por todos os lados, movendo-se de forma errática e assustadora. Era como um cenário de um pesadelo que eu nunca pensei que se tornaria realidade. Os zumbis estavam dispersos aleatoriamente, o que foi a nossa sorte. Como não estavam reunidos em grandes grupos, conseguimos escapar com mais facilidade. Cada esquina e cada rua eram obstáculos que precisávamos superar, mas a dispersão deles nos deu uma chance. Corríamos pelas ruas, desviando e esquivando dos zumbis. Era uma corrida desesperada pela sobrevivência, com nossos corações batendo aceleradamente. Eles tentavam nos pegar, suas mãos se estendendo para nós, mas nós éramos mais rápidos e ágeis. Os zumbis ficaram agitados com a nossa correria, seus grunhidos e gemidos aumentando em volume. A adrenalina nos mantinha em movimento, cada passo mais rápido do que o anterior, enquanto tentávamos nos distanciar o máximo possível.
como de costume, os zumbis começaram a se reunir atrás de nós, atraídos pela nossa movimentação. Era uma visão aterrorizante ver aquela horda se formando, mas não podíamos parar. Sabíamos que precisávamos continuar correndo. Enquanto corríamos, eu mantinha meus olhos abertos, procurando desesperadamente um lugar que pudesse servir de abrigo para nossa fuga. Cada porta e cada janela eram potenciais salvadores, mas a maioria estava trancada ou inacessível. Finalmente, avistei uma porta de galpão desativado ao longe. Eu já conhecia aquele lugar e sabia que a porta não ficava trancada. Era nossa chance de escapar dos zumbis e encontrar algum momento de respiro. Corremos em direção àquela porta com todas as nossas forças. O medo e a esperança nos impulsionavam, sabendo que essa poderia ser nossa única chance de sobrevivência. Os grunhidos dos zumbis se intensificavam atrás de nós. Dentro do galpão desativado, nos abrigamos, tentando recuperar o fôlego. Tranquei a porta do galpão por dentro, ouvindo os gemidos dos zumbis se acumulando do lado de fora. O som deles batendo na porta era um lembrete constante do perigo iminente. Precisávamos agir rapidamente para garantir nossa segurança. Enquanto os zumbis se amontoavam do lado de fora, comecei a procurar por coisas que poderiam ser úteis naquela situação. O galpão era antigo, cheio de caixas e armários de metal, e eu esperava encontrar algo que pudesse nos ajudar a nos defender. Enquanto eu fazia isso, a doutora Hannah segurava meu caderno e me observava com uma expressão de preocupação. Ela estava bastante aflita com todos aqueles acontecimentos, e eu sabia que precisava manter a calma para não deixá-la ainda mais nervosa. Eu andava de um lado para o outro, vasculhando cada canto do galpão. Meus movimentos eram rápidos e precisos, cada segundo contava. A doutora Hannah ficava imóvel, seus olhos seguindo meus passos, claramente em choque com a situação. Haviam diversos armários de metal no galpão, e eu tentava abrir todos eles na esperança de encontrar algo útil. O som das portas rangendo era perturbador, mas eu não podia me dar ao luxo de me preocupar com isso. Finalmente, após abrir vários armários vazios, encontrei o que tanto procurava. No fundo de um dos armários, havia uma longa corrente de metal. Eu sabia que aquilo poderia ser usado como arma, e meu coração acelerou com a descoberta. Peguei a corrente com mãos trêmulas, sentindo seu peso frio contra a pele. Era robusta e longa, perfeita para ser usada contra os zumbis. A sensação de metal sólido em minhas mãos me deu uma nova onda de confiança. Enrolei a corrente em meu braço direito, ajustando-a para que ficasse segura e fácil de manusear. A textura áspera do metal contra minha pele era um lembrete tangível da nossa necessidade de lutar pela sobrevivência. Olhei para a doutora Hannah, que ainda segurava o meu caderno. Com a corrente firmemente enrolada no braço, senti uma determinação renovada. Aquela corrente de metal grossa me trouxe diversas memórias de meus pesadelos. Era como se eu estivesse revivendo cada momento traumático que já havia enfrentado, mas também lembrava das vezes em que tinha conseguido superar os desafios. A corrente era uma lembrança tangível de minhas lutas, tanto boas quanto ruins. Mesmo com essas memórias conflituosas, fiquei bastante feliz por encontrar aquele objeto. Ele representava uma chance de defesa, algo com que eu poderia lutar. Segurá-la em minhas mãos me dava um sentimento de segurança e controle em meio ao caos. A doutora Hannah suava frio observando meus passos. Sua expressão era de puro terror, e eu sabia que ela estava tão assustada quanto eu. Ela não sabia o que fazer para me ajudar, e eu não queria que ela se preocupasse ainda mais. Eu pedi para ela não se preocupar, tentando acalmá-la com palavras firmes. Disse a ela que sabia o que estava fazendo e que tudo ficaria bem. Precisávamos manter a calma e agir com cuidado. Fui direto para a porta do galpão e a destranquei. O som do ferrolho ecoou pelo espaço, fazendo meu coração bater mais rápido. Aquele era o momento de testar nossa sorte. Abri a porta lentamente e observei tudo ao meu redor. O cenário era desolador, com dezenas de zumbis nas proximidades. Eles estavam vagando sem rumo, alheios à nossa presença, quando ouviram o barulho da porta se abrindo. Começaram a se dissipar. O som os alertou, e eu sabia que precisava agir rapidamente. Tinha que atraí-los para longe de nós. Sacudi a corrente de metal para fazer barulho, tentando atrair os zumbis que ainda não tinham me notado. O som metálico reverberou, capturando a atenção das criaturas. Então,
olhei na direção deles que estavam calmos há poucos segundos atrás. Seus movimentos lentos e descoordenados se tornaram mais frenéticos à medida que me percebiam. De repente, começaram a vir em minha direção. Cada passo deles era uma ameaça crescente, mas eu estava preparado. Os zumbis que estavam calmos se enfureceram novamente, como se tivessem despertado de um estado letárgico. Suas expressões vazias se transformaram em focos de fúria incontrolável, e todos começaram a correr em minha direção, prontos para me atacar. Eu olhei para eles e percebi que, embora não fossem muitos, ainda representavam um número considerável e perigoso. Precisava agir com precisão e rapidez para evitar ser cercado e sobrepujado. Girei a minha corrente com todas as minhas forças, sentindo o peso do metal cortar o ar. Estava determinado a usá-la como uma arma eficaz contra aqueles monstros. Fui na direção do primeiro zumbi, que vinha correndo com uma expressão grotesca no rosto. Com um movimento rápido e decidido, ataquei a cabeça dele com a corrente. O impacto foi forte, e ele caiu no chão instantaneamente. A doutora Hannah, assistindo tudo lá de dentro do galpão, ficou surpresa com a minha ação. Ela observava com atenção, tentando entender o que eu estava fazendo em meio ao caos. Ela começou a perceber que meus movimentos eram precisos e calculados, exatamente como eu fazia em meus pesadelos. Eu estava colocando em prática tudo o que havia aprendido nas minhas noites de tormento. A cada zumbi que se aproximava, eu girava a corrente e acertava bem no meio de suas faces. O som do metal batendo contra os crânios ecoava, e eles caíam no chão já imóveis. Sem chances de se levantar novamente, minha determinação aumentava a cada golpe, e eu me movia com agilidade para evitar ser pego desprevenido. Era uma luta constante pela sobrevivência, e eu estava pronto para enfrentá-la. A doutora Hannah, apesar do medo, começou a entender a importância das minhas ações. Ela viu que eu estava disposto a tudo para protegê-la e nos manter vivos. Com cada zumbi abatido, minha confiança crescia. Eu sabia que não poderia baixar a guarda, mas, naquele momento, sentia que tínhamos uma chance de sobreviver. A corrente em minhas mãos se tornou uma extensão da minha vontade de lutar. As correntes, seguras firmemente em minhas mãos, pareciam extensões naturais do meu corpo, prontas para agir em harmonia com meus movimentos. A cada balançar da corrente, um zumbi era derrubado, incapaz de se levantar novamente. Era uma dança mortal, onde cada passo era calculado para eliminar a ameaça que se aproximava. Eles vinham em minha direção com uma determinação vazia em seus olhos, mas eu não vacilava. Com precisão e destreza, lançava a corrente na direção deles, cortando o ar com uma eficácia assustadora. Era como se eu estivesse conduzindo um balé macabro, onde os movimentos eram sincronizados para derrotar meus adversários. Cada zumbi abatido era uma vitória conquistada com coragem e habilidade. Era um belo dia. O céu estava de um azul intenso, sem nuvens. O contraste entre a serenidade do céu e o caos ao meu redor era marcante. Arrastava a corrente no chão de propósito, o som metálico atraindo os zumbis para o raio de alcance da minha arma improvisada. O barulho agia como um imã, chamando a atenção dos mortos-vivos. Assim que algum zumbi ousava me atacar, eu balançava a corrente com toda a minha força e a lançava na direção dos meus agressores. O peso da corrente aumentava o impacto, tornando cada golpe devastador. A cada ataque que recebia, respondia com uma correntada bem no meio da cara de cada zumbi. O som do metal atingindo carne e osso era ao mesmo tempo aterrador e satisfatório. Sinal de mais um inimigo caído. A corrente de metal era pesada, exigindo força e precisão para ser manejada corretamente. No entanto, essa mesma característica tornava uma arma extremamente eficaz, causando muitos estragos quando lançada com força. Minha mira era certeira, fruto de inúmeras noites de pesadelos onde repetia os mesmos movimentos. Não falhava ao lançar a corrente de metal, sempre atingindo o alvo com precisão mortal. Os zumbis que ousavam se aproximar tinham as cabeças divididas ao meio pelo impacto da corrente. O golpe era tão poderoso que, em muitos casos, suas cabeças eram arrancadas dos corpos em decomposição. Cada ataque bem-sucedido trazia uma sensação de alívio e triunfo. Sabia que estava eliminando a ameaça, um zumbi de cada vez, limpando o caminho para um breve momento de segurança. Eu continuava minha luta implacável, determinado a sobreviver e proteger aqueles ao meu lado, transformando o horror em uma dança de resistência e força.
O barulho e o balançar das correntes de metal me trouxeram lembranças curiosamente boas de meus pesadelos. Mesmo no meio do caos, sempre havia momentos de alívio, uma espécie de trégua emocional. Enquanto lidava com os zumbis, veio à minha mente a memória do dia em que a doutora Hannah me perguntou o motivo da minha escolha por usar correntes de metal como arma. Sua curiosidade era genuína, e eu me recordo bem de minha resposta. Bem, primeiro eu disse a ela: você pode facilmente encontrar correntes em qualquer lugar, ainda mais em sonhos. O alcance do ataque e a durabilidade são bem melhores do que facas e bestas. Essas palavras agora ecoavam em minha mente, ressoando com uma verdade ainda mais profunda. Olhando para a situação que se desenrolava bem diante dos meus olhos, percebi o quão acertada foi minha escolha. A corrente era eficaz, poderosa e me dava uma vantagem estratégica vital contra os zumbis. Cada movimento que eu fazia com a corrente era um lembrete de minha luta constante, tanto nos sonhos quanto na realidade. Era uma dança de sobrevivência, onde cada balanço da corrente representava um zumbi a menos, uma ameaça a menos. A sensação de usar a corrente era tão arrepiante quanto emocionante. A adrenalina corria pelas minhas veias, me mantendo alerta e focado. Os zumbis caíam um a um, seus corpos se acumulando enquanto eu continuava a lutar. Ao pensar na doutora Hannah, senti uma renovada determinação. Eu precisava protegê-la a qualquer custo. Ela confiava em mim, e eu não podia deixá-la desamparada. A corrente, minha fiel aliada, seria a ferramenta para garantir nossa sobrevivência. Com cada balanço preciso da corrente, eu me sentia mais forte, mais resoluto. O caos ao meu redor se tornava um cenário de combate onde eu era o guerreiro, determinado a vencer contra todas as probabilidades. Enquanto eu viajava em meus pensamentos, lembrando das batalhas passadas, acabei me distraindo um pouco. Estava tão imerso nas memórias que não percebi um zumbi se aproximando por trás, movendo-se rapidamente na minha direção. Ele veio correndo, tentando me surpreender e atacar desprevenido. No entanto, percebi sua presença a tempo, meus sentidos treinados me alertando do perigo iminente. Virei-me rapidamente, apenas a centímetros dele. Quando me virei, ele estava a centímetros de mim, pronto para me atacar. A proximidade era assustadora, mas minha experiência me permitiu reagir com rapidez. Movi a corrente de metal com precisão, com um movimento ágil. Consegui conter a boca do zumbi com as correntes de metal. A corrente envolveu seu rosto, prendendo-se firmemente como uma mordaça improvisada, impedindo de me morder. Foi tão rápido que mesmo assim consegui agir com eficácia. A corrente de metal impediu seus dentes de me alcançar, enquanto ele lutava inutilmente para se soltar. Suas tentativas frenéticas de morder eram frustradas pela corrente. A corrente de metal ficou parecendo uma mordaça na boca do zumbi, enquanto ele tentava desesperadamente me atacar. Ele mordia a corrente furiosamente, mas não conseguia me ferir. A segurança proporcionada pela corrente me deu confiança para planejar meu próximo movimento. Então eu gritei para ele morder com força, tentando intimidar o zumbi e ao mesmo tempo preparar meu próximo movimento. O zumbi obedeceu instintivamente, cravando seus dentes na corrente com toda a sua força. Em seguida, dei 2 passos para trás, puxando a corrente com firmeza. O movimento brusco fez o zumbi perder o equilíbrio, quase caindo. Ele continuava a morder a corrente, sem perceber o que estava para acontecer. Depois, lancei a corrente com pouca força diretamente na boca do zumbi, focando em sua mandíbula. O impacto foi suficiente para quebrar seus dentes, fragmentos caindo no chão enquanto ele emitia um som gutural de dor. Aproveitando a vantagem, golpeei aquele zumbi com bastante força utilizando a corrente de metal. A força do golpe fez a corrente cortar profundamente a carne em decomposição, derrubando o zumbi no chão. Cada golpe era executado com precisão e intensidade, enquanto eu me certificava de que o zumbi não se levantaria novamente. A corrente se movia como uma extensão do meu corpo, respondendo perfeitamente aos meus comandos. A doutora Hannah assistia aquela cena horrorizada de dentro do galpão, seus olhos arregalados de medo e surpresa. Ela tremia, vendo a brutalidade necessária para sobreviver naquele mundo caótico. Mesmo assustada, ela começava a compreender a gravidade da situação em que estávamos. Mesmo assim, aquele golpe inicial não foi suficiente para abater o zumbi. Ele se levantou, seus olhos mortos fixos em mim,
correndo novamente em minha direção com uma fúria descontrolada. Quando ele estava prestes a me atacar, chutei a corrente com muita força, aplicando mais energia do que no ataque anterior. A corrente subiu rapidamente, traçando um arco no ar. A doutora Hannah ficou de boca aberta, completamente surpresa e horrorizada, observando a cena. O movimento foi rápido e preciso, uma demonstração de força e habilidade. A corrente atingiu seu ponto mais alto e então desceu com velocidade, direcionada exatamente para o zumbi. Ela caiu sobre ele com um impacto brutal. Desta vez, o ataque foi forte o suficiente para dividir a cabeça do zumbi ao meio. O som do impacto foi horrível, mas decisivo. Partindo o crânio em uma linha horizontal precisa, aquele zumbi foi finalmente abatido, sua cabeça partida ao meio, deixando seus olhos vidrados e sem vida. Ele não se moveria mais, o perigo imediato estava eliminado. Em seguida, seu corpo caiu no chão, imóvel, confirmando que o ataque havia sido bem-sucedido. O silêncio voltou por um breve momento, interrompido apenas pela minha respiração pesada. A doutora Hannah, ainda em choque, tentava processar o que havia acabado de acontecer. A realidade brutal da nossa situação estava cada vez mais clara para ambos. E sabíamos que esse era apenas o começo da nossa luta pela sobrevivência. Em seguida, os demais zumbis partiram em conjunto na minha direção. A visão deles avançando era aterrorizante. Estavam tão ferozes quanto animais selvagens, com seus olhos sem vida fixos em mim como se eu fosse sua única presa. Eu já tinha batido dezenas de zumbis naquele confronto. O número restante era relativamente baixo em comparação ao início do ataque, mas ainda representava um perigo significativo. Com determinação, girei a corrente de metal no ar, preparando-me para enfrentar a próxima onda de inimigos. A corrente fazia um som ameaçador ao cortar o ar, uma extensão do meu próprio corpo na batalha. Durante todo esse tempo, a doutora Hannah permaneceu segura dentro do galpão. Ela assistia a todos aqueles embates com o coração na mão, em um estado de suspense e aflição constantes. Eu imagino que os zumbis não a viram em nenhum momento, pois ela estava bem escondida e protegida. Seu olhar, porém, nunca se desviava de mim, observando cada movimento e cada golpe que eu desferia. Com um movimento certeiro da corrente, eu derrubei o restante dos zumbis. Cada golpe era preciso, e os monstros caíam um a um, incapazes de resistir à força da corrente. Eles estavam todos no chão, já abatidos. O perigo imediato havia passado, e eu respirei fundo, sentindo um breve alívio. No entanto, sabíamos que esse era apenas um pequeno triunfo em uma luta muito maior pela nossa sobrevivência. Alguns minutos de alívio após abater aqueles zumbis foram rapidamente interrompidos. Uma horda de zumbis estava se aproximando de nós, seus gemidos e passos arrastados se tornando mais audíveis a cada segundo. Provavelmente, eles foram atraídos pelos barulhos do confronto anterior. Não tivemos tempo para descansar ou planejar. Assim que vi aquela horda se aproximando, meu coração disparou. Imediatamente alertei a doutora Hannah sobre a horda de zumbis que se aproximava. Falei que precisávamos fugir, pois dessa vez eram muitos para enfrentá-los sozinho. Seus olhos se arregalaram de medo, mas ela entendeu a urgência. A horda estava, de certa forma, organizada, movendo-se como uma onda implacável. Então, sem perder tempo, fugimos correndo daquele lugar, deixando para trás o som aterrorizante dos mortos-vivos nos seguindo. Eu decidi que iríamos para a vila onde eu morava. Fomos correndo para lá, sem parar para descansar ou pensar em outra opção. A distância não era grande, mas parecia interminável com a pressão da horda de zumbis nos perseguindo. Conseguimos despistar aquela horda de zumbis que vinha em nossa direção. A cada esquina que dobrávamos, ouvíamos os gemidos deles ficando mais distantes. Finalmente, sentimos um pouco de alívio ao perceber que tínhamos conseguido escapar. Estávamos cansados de tanto correr. Cada músculo do meu corpo doía e minha respiração estava pesada. A doutora Hannah estava ofegante por causa da corrida interrupta, suas pernas tremendo de exaustão. Então, percebi que uma casa estava vazia e sem zumbis por perto. A estrutura parecia segura, com portas e janelas intactas. Era uma chance para recuperarmos nossas forças e nos protegermos temporariamente. Eu decidi que deveríamos nos abrigar naquela casa. A doutora Hannah concordou prontamente, seu rosto mostrando um misto de alívio e exaustão.
Entramos com certa facilidade, surpreendidos por encontrar a casa realmente deserta. Ao entrar, confirmamos que não havia nenhum habitante. O silêncio dentro da casa era quase reconfortante comparado ao caos lá fora. A doutora Hannah se jogou no chão, dizendo que estava aliviada. Eu a ajudei a se levantar para se acomodar no sofá, que parecia ser o lugar mais confortável da sala. Ela sorriu agradecida, os olhos mostrando gratidão por aquele breve momento de paz. Ela agradeceu o meu gesto de gentileza, suas palavras eram sinceras, embora sua voz estivesse cansada. Foi um pequeno gesto, mas naquele momento significava muito. Sentamo-nos em silêncio por alguns minutos, tentando recuperar o fôlego e acalmar nossos corações acelerados. Eu sabia que não podíamos ficar ali por muito tempo, mas esses minutos eram cruciais para recuperarmos nossas energias. Enquanto descansávamos, eu planejava nosso próximo movimento. Em seguida, escutei aquele beep familiar da notificação de mensagem do sistema. O som era inconfundível e trouxe um misto de alívio e ansiedade. Olhei para o lado e a janela vermelha apareceu diante de meus olhos, flutuando no ar como uma visão tecnológica de outro mundo. Na janela vermelha do sistema, surgiu a mensagem dizendo que a missão foi completada. Eu mal podia acreditar que tínhamos conseguido, minha recompensa estava junto. Era uma skill chamada transmissão. Meu coração disparou de felicidade ao ver aquilo. Era uma recompensa de rank F, mas mesmo assim, eu adorei. Qualquer coisa que pudesse nos ajudar era bem-vinda naquela situação desesperadora. Em seguida, a janela do sistema exibiu uma mensagem adicional, dizendo que era uma skill de especialista. Isso me fez pensar, qual o sentido de um especialista logo no começo? Logo depois, a janela do sistema avisou que eu poderia aprender como funcionava aquela skill. As palavras brilhavam na tela, quase desafiando-me a experimentar. O sistema apontou para a doutora Hannah. Eu fiquei surpreso pelo sistema usá-la como cobaia, o que me deixou com um nó no estômago. Mesmo hesitante, decidi ativar e aprender como usar aquela skill. Me virei para a doutora Hannah, que estava em um estado lastimável de completo desânimo e desespero, com o coração acelerado e um misto de medo e determinação. Iniciei a ativação da skill, focando toda a minha atenção na doutora Hannah, esperando que isso pudesse, de alguma forma, ajudá-la. A sala ficou toda avermelhada com tons de vermelho reluzente. Era como se estivesse imerso em um mar de luzes rubras, cada tonalidade mais intensa que a anterior. Eu fiquei maravilhado com tudo aquilo. Uma explosão de cores em diferentes tons de vermelho dançava ao meu redor, criando um espetáculo hipnotizante. Percebi que a doutora Hannah não teve nenhuma reação. Lembrei-me, então, que só eu podia ver a janela do sistema e tudo relacionado a ele. Após alguns segundos, vi a mensagem me parabenizando pela ativação da skill. Um sentimento de alívio e satisfação tomou conta de mim. Em seguida, apareceu a mensagem que dizia as seguintes palavras: Cuidados mentais rank F, você pode ajudar a curar o espírito de alguém. Aquilo era mais do que eu esperava, senti-me bastante satisfeito por conseguir aquela skill. Afinal, era uma habilidade muito útil, especialmente em tempos de tanto desespero e caos. A minha primeira skill ativada. Foi uma sensação incrível de dever cumprido. Sentir aquele poder fluindo através de mim era algo que nunca experimentei antes, nem mesmo em meus pesadelos mais vividos. Em meus pesadelos, nunca tive essa skill. Acredito que a realidade será como um novo sonho, mas desta vez, um sonho que posso moldar e controlar. Vou usar meus sonhos como um treinamento, um tutorial que me prepara para enfrentar tudo o que está por vir. Cada cenário de pesadelo será uma lição valiosa na minha luta contra os zumbis. Agora sim, sinto-me preparado para tudo o que vier. Com essa nova habilidade e a experiência dos meus sonhos, estou pronto para enfrentar qualquer desafio que o futuro me reserve. Eu vi que a doutora Hannah estava em choque com toda aquela situação. Seus olhos estavam arregalados, e ela tremia visivelmente, como se a qualquer momento fosse desmoronar. Ela não estava acreditando na realidade. Isso não pode estar acontecendo, murmurava repetidamente, balançando a cabeça em negação. Seus lábios tremiam e a voz era quase um sussurro. Ela me questionou se realmente eram zumbis da mesma forma que nos meus pesadelos, como estava escrito no caderno. É isso mesmo?
Aqueles monstros dos seus sonhos, ela estava tão confusa e desorientada. Seus olhos buscavam alguma lógica, alguma explicação que fizesse sentido naquele caos repentino. Foi tudo tão de repente que ninguém teve chance de analisar a situação. A cidade foi tomada de assalto por uma horda de mortos-vivos, e a doutora não teve tempo para processar nada. Vendo no estado que ela se encontrava, decidi usar minha nova skill nela. A habilidade que havia adquirido poderia ser a chave para trazê-la de volta ao seu estado normal. Ela estava parecendo um de seus pacientes depressivos, perdidos em um mar de desespero. A doutora, que sempre foi a rocha para tantos, agora precisava de ajuda. Com determinação, ativei a skill de cuidados mentais Rank F e senti a energia fluindo através de mim, uma sensação quente e calmante que prometia aliviar seu espírito atormentado. A sala se encheu de um brilho suave enquanto a habilidade fazia efeito. A doutora começou a respirar mais calmamente, seus olhos perderam um pouco do pânico. Está tudo bem, doutora. Vamos passar por isso juntos, disse, segurando sua mão com firmeza. Ela olhou para mim, e pela primeira vez, pareceu começar a acreditar que havia esperança. Skill bem-sucedida. Foi a mensagem seguinte que a janela do sistema me mostrou. Aquelas palavras brilharam na tela vermelha, trazendo um alívio imediato ao meu coração. Após usar a skill nela, eu pude ver como ela melhorou instantaneamente. O efeito foi quase mágico, como se uma névoa sombria tivesse sido afastada de sua mente. O seu humor mudou de tal forma que foi como passar da água para o vinho. A transformação foi tão rápida e completa que parecia inacreditável. Ela parecia com outra pessoa. Melhor dizendo, ela voltou a ser ela mesma. A doutora Hannah, que estava perdida em desespero, agora estava de volta com seu brilho habitual, uma pessoa feliz e de alto astral. Seu sorriso retornou, iluminando seu rosto e enchendo a sala com uma energia positiva e revigorante. Eu fiquei muito feliz de ver ela como ela mesma. Era como se um peso enorme tivesse sido levantado dos meus ombros ao vê-la recuperada. Para quem não entendeu, vou explicar como funciona essa skill. A habilidade permite que o protagonista aprenda o conhecimento de uma pessoa em uma determinada área e crie uma sub-skill baseada nesse conhecimento. Um exemplo, ele usou a transmissão na doutora Hannah. Por ela ser psiquiatra, ele recebeu a sub-skill Cuidados Mentais. Com essa nova sub-skill, ele conseguiu curá-la, trazendo-a de volta à sua melhor forma. A vila onde eu morava tinha uma variedade gigantesca de artesanatos e heranças culturais intangíveis. Muitos profissionais talentosos, com longas experiências de vida, residiam entre os aldeões, compartilhando seu conhecimento e habilidades. Então, se vierem até mim, eu vou aprender mais skills desses profissionais da próxima vez. Vou usar tudo o que aprender para combater essa praga que assola o mundo, transformando cada ensinamento em uma arma contra o caos. Enquanto os zumbis estiverem vagando pelo mundo, trazendo dor e morte, eles serão o meu principal alvo. Não importa o quão desafiador possa parecer, eu não vou parar de lutar contra essa ameaça que assola a humanidade. Cada dia é uma batalha, e eu estou determinado a lutar até o fim, defendendo o que resta da civilização contra essa terrível praga. Lá na vila, há um campeão que conquistou o título 15 vezes consecutivas no torneio mundial de artes marciais. Ele é renomado por sua habilidade incomparável, dominando as técnicas milenares da arte do demônio celestial, transmitida de geração em geração. Sua destreza é lendária, e eu vejo nele uma fonte de conhecimento e poder que poderia fortalecer minha jornada. Determinado, estou decidido a buscar essa habilidade, aprimorando-me para alcançar um nível de maestria semelhante ao dele. Quero dominar essas técnicas, tornar-me um mestre das artes marciais, capaz de enfrentar qualquer desafio que a humanidade enfrente. Se eu puder adquirir essa habilidade, serei capaz de lutar com mais eficácia pela sobrevivência da humanidade. Não vou me deter até alcançar a excelência, preparando-me para enfrentar não apenas os zumbis, mas qualquer ameaça que surgir. Meu objetivo é ser uma força imbatível, protegendo aqueles que precisam e lutando incansavelmente pelo bem da humanidade. Buscarei seu ensinamento com humildade e determinação, absorvendo cada técnica e estratégia para me tornar um guardião incansável da humanidade. Com a determinação de um verdadeiro guerreiro, eu me comprometo a treinar e me preparar para enfrentar os desafios que o futuro reserva, buscando incessantemente maneiras de proteger e preservar a vida.